Seu Direito de hoje, nós vamos continuar falando sobre essa questão de problemas em vias públicas. O morador que está nos assistindo, esse pessoal de Mongaguá em especial, com certeza quer saber. Por exemplo, de repente tive um acidente, tropecei numa via pública, pisei num buraco, tive uma lesão grave, vou gastar com médico, com medicamentos. E aí? Quem vai me ressarcir disso tudo? O doutor Fabrício Pozzocco, advogado, aqui está. Doutor, tudo bem? Tudo bom. Prazer em recebê-lo sempre, hein? Prazer é meu mais uma vez. Bem bacana hoje. Aliás, o quadro Seu Direito é bem interessante, com temas oportunos e necessários. Vamos imaginar, nessa rua aí, que é um lixo, infelizmente, a pessoa pisou, torceu o pé, teve que gastar dinheiro com remédio, com médico, com botar uma tala e o caramba. De quem é essa despesa, caramba? Então vamos lá, Fati. Olha, a primeira coisa importante para a gente poder lembrar de tudo isso é que o poder público tem essa necessidade, essa obrigação de fiscalizar as vias públicas. Portanto, quando você tem lá um problema numa calçada, quando você tem um problema no leito carroçável da rua, onde passa o carro efetivamente, e você de repente vem com o seu carro, passa num buraco e quebra o seu carro, ou quando você pisa num buraco e cai e quebra a perna e se machuca, o poder público tem a obrigação dessa fiscalização. Como o poder público não reparou, não fiscalizou, não realizou as obras que deveria realizar, como por exemplo nesse caso, o poder público vai ter que indenizar essas pessoas que vierem a ter esse problema. E aí o que o senhor fala para quem está nos vendo, para esse pessoal de Mongaguá ou de qualquer outra cidade do litoral que tenha vias públicas em situação assim, ou seja, uma tremenda esculhambação, que isso tem em tudo quanto é lugar? Como que elas devem proceder? Não, tudo bem, um advogado, mas qual é o beabá do A primeira coisa importante, lógico, a partir do momento que acontece o acidente, hoje as pessoas têm um smartphone, né? A possibilidade de fotografar isso. Então é importante que fotografe o buraco em que caiu, que depois de passar no hospital, efetivamente procurar os registros médicos, que guarde efetivamente as receitas médicas, os remédios, os exames, tudo isso para que depois possa procurar um advogado da sua confiança e conseguir, na verdade, a reparação desses danos. É importante lembrar que isso não vale a pena somente quando você cai numa situação como essa ou se acidenta na rua. Se estiver acontecendo uma obra pública, por exemplo, e por esse motivo da obra pública vier a acontecer, de repente, uma enchente, né, por conta dessa obra pública e vier a encher a sua casa, também existe essa possibilidade de discutir isso. Se vier a acontecer, de repente, como a gente acaba vendo muitas vezes em outros canais de televisão, essas reportagens que acontecem muito no interior, quando são feitas obras em estradas e essas estradas não estão sinalizadas e aí acontece o acidente por conta desses problemas em buraco, essas coisas todas, também existe essa responsabilidade civil do poder público. Tá, mas daí a pergunta que eu faço, doutor Pozzocco, que tenho certeza que as pessoas também, não sou vidente, hein, mas imagino, não é? Que as pessoas que estão nos assistindo devem estar falando, mas não ganha, vou só gastar dinheiro com advogado, vão me dar um chá de cadeira, não vão me pagar nada, vão me fazer de trouxa e não... quanto poder público? Esquece. O que o senhor fala para as pessoas que pensam assim? É exatamente ao contrário. É? A grande situação é que nós precisamos exigir os nossos direitos. Você pode exigir isso perante o juizado especial da Fazenda Pública, que é uma situação em que o procedimento anda até um pouco mais rápido. Você pode, se for o caso de necessidade de uma perícia, ingressar na justiça e com certeza você também vai conseguir uma indenização. Os processos contra o poder público, a partir do momento que você ganha, a indenização ela vem, porque o poder público... Demora. A tartaruga vai ganhar a corrida do poder da justiça? Vai, porque nesses casos... Faz andar rápido, pô! Nesses casos... a gente tem a possibilidade de você ter um pagamento que chama RPV, ou seja, é um precatório de baixo valor, vamos colocar assim. E esses precatórios de pequeno valor, né, a grosso modo, para todo mundo poder entender, eles são pagos de maneira muito mais rápida do que os precatórios comuns. E por conta disso, a gente acredita que você exigindo o seu direito em relação a todos esses problemas que podem vir a acontecer, você consegue receber esses valores. Olha, tem um colega seu, nem sei se é vivo, sinceramente não sei, doutor Ciro Vidal, é vivo? É um advogado de São Paulo, que era especialista em
ações contra o Detran, função de problemas de vias públicas, de quando estourava o teu amortecedor, furava um pneu, arrebentava um para-choque. Nossa senhora, era o rei dessa situação. E até hoje, porque as vias públicas são todas muito ruins, não é? Então, sempre há uma necessidade de buscar. Então, o senhor, lógico, não é o senhor que dá a sentença, o senhor não é um juiz, é um advogado, mas garante que o otimismo existe e que as pessoas devem ser ressarcidas. Pode demorar, mas... Sim, esse talvez seja o grande problema de nós brasileiros. Muitas vezes nós não procuramos os nossos direitos na justiça e as coisas ficam dessa forma. Então, deixa pra lá, é mais fácil eu arrumar o meu carro do que buscar a minha indenização na justiça. Se for o caso e as pessoas tiverem essa necessidade, procurem os seus direitos.